Eu vim aqui só para lembrar o quantos conhecimentos que vocês já adquiriram. Na verdade, o nosso texto, ele faz parte de códigos de linguagens, e a intenção aqui, ela é, na verdade, ajudar vocês um pouquinho, para afirmar o que vocês já sabem. Eu sei que quando o aluno começa com literatura, ele tem a impressão que é algo impossível de compreender, mas no decorrer da nossa formação, nós acabamos tomando intimidade com esses discursos. Vamos começar então com alguns dos períodos que nos deixam um pouquinho inseguros, como lidar com a palavra quando ela ganha um aspecto estético. Barroco, as características básicas do barroco, trabalhar com a palavra, é a arte que se expressa por ela, a literatura. Lembrar aquilo que vem a conceber uma das marcas dessa estética lá do século XVII. O cultismo, trabalho com as palavras, o conceptismo, o trabalho com o raciocínio, a expressão desse raciocínio, e lembrar que essa arte aqui, ela pode influenciar e se manifestar em outros desdobramentos das estéticas futuras. Nós não quer dizer que estamos na contemporaneidade, que nós não podemos vislumbrar aspectos que estão em outras estéticas também. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui um texto, só para você sentir um pouquinho o que é o drama. Eu tenho a impressão que o aluno, quando pega literatura, ele deve ter essa sensação desse texto aqui, ó, ele lê e não entender nada. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo. Em todo assiste inteiro, em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. É só para lembrar que isso aqui parece um nó borroniano. Você não entende nada. Você só entendeu a palavra parte, a palavra todo. Mas é só para ilustrar para vocês o que vem a ser o clássico do cultismo. Não quer dizer que não tem uma ideia aqui por trás. Tem sim. Você será orientado pelos itens, a buscar no texto, a ver como é que ele foi desenvolvendo, como é que ele foi ganhando intensidade. Como o texto está disponível para você, ficaria fácil de você reconhecer esse desenrolar das ideias. É claro que, na primeira leitura, fica evidente para nós um trabalho com palavra. Dificilmente o aluno não visaria aqui o que é um cultismo, só pela maneira com que ele explorou o trabalho de duas palavras antitéticas, parte, todo, independente se você tenha desenvolvido o raciocínio juntamente com a voz que se anuncia. É só um lembrete para você ter noção. É um texto que parece muito hermético, que a intenção era essa mesmo, era trabalhar com o jogo de palavras. É lógico que existem outros textos em que a ideia ela vai se sobressair ao trabalho com palavra. Eu estou pegando esse texto para lembrar para vocês que as figuras de linguagem também é um marco da expressão literária. Lembrar que nós estamos sujeitos a encontrar metáforas, antíteses, paradoxos, aliterações, assonâncias, são recursos que a língua nos proporciona como uma forma de enfatizar o estilo. Não importa se o estilo é barroco, se ele é parnasiano, que trabalha com as rimas, com a escolha da palavra precisa no texto de um João Cabral de Melo Neto, num texto do concretismo. Eu só quero que você perceba quantos recursos vocês interagiram no processo dessa sua preparação e quanto conhecimento vocês adquiriram para poder atribuir aquilo que valida a expressão artística. Outro momento que nós vamos trabalhar é o romantismo, uma recorrência em vários processos seletivos. Vocês não precisam anotar, não. Depois o Saulo ele vai disponibilizar todas essas aulas para vocês. E aí você estará ao alcance do seu dedinho. É só você ir lá e recortar qualquer aula que você quer. Você quer a aula da Nilce? Vai lá. Você quer a aula do professor de História, o Círis? Está lá para você. Tudo bem?
Mas em todo caso é só para vocês ficarem confortáveis, tá? Vocês vão receber tudo isso aí via o processo de vocês, tá bem? Que a internet, seu celular, tudo bem? Quando for seu banheirinho, tá lá também. Você vai estar acompanhado, muito bem acompanhado, tudo bem? Bom, romantismo. O que chama a nossa atenção? Olha, eu vou te dizer muita poesia. Nós sabemos que muita gente tem muita resistência com ela, tem medo, acha que é coisa de outro mundo, acha que o professor ele tem assim uma bola de cristal para poder analisar, acha que o poeta deve ter bebido, cheirado, fumado, qualquer coisa nesse estilo, porque não tem lógica não. Porque cai esse negócio aqui, gente, eu não gosto disso, mas está na sua prova, tá, gente? É só para lembrar o quanto nós somos fortes, tá? A intenção é essa mesmo, e nós vamos dar conta. Característica do romantismo em termos de poesia, expressão, prosa e mesmo teatro. Eles vão te falar também, essa poesia caracterizada pela subjetividade, pelo sentimento que transborda o texto, pela idealização. Vai falar também que uma marca é a evasão, que a gente conhece como fuga, e eu não sei por que a maioria dos alunos escreve fuga, com bendito de um L lá no meio. Acho que é porque a Nilce fala depressa demais. Mas em todo caso, só para lembrar os aspectos que vão perpassar por essa estética poética. Bom, aí eu coloquei para você esse textozinho aqui. Primeiro, uma poesia nacionalista, que nós devemos encontrar esse discurso recorrente, não é só no romantismo. Para quem viu também todo o processo, identificou também esse discurso na poesia modernista, nos manifestos, não importa se o manifesto é verde e amarelo, se ele é pau-brasil, se ele foi antropofágico, se ele foi retomado na poesia concreta, nós sabemos que ele é uma recorrência e como somos brasileiros, nós estamos sujeitos a identificá-lo, a valorizar, a questionar, a ridicularizar, depende do momento em que ele estiver em evidência. Mas eu coloquei um texto só para você ter uma noção como que esse assunto ele veio à tona no romantismo. É um texto do Gonçalves Dias, é a temática indianista, é só para afirmar para nós que o ícone aqui, natureza e índio. Eu não estou colocando Canção do Exílio, que está bem desgastado, mas não quer dizer que você não sabe de cor, tá, galera? Só para fugir um pouquinho. E aqui para lembrar para vocês o seguinte, a função da linguagem, a criação do nosso índio como nosso ícone, então é o nosso herói, é a nossa representatividade aqui. Olha a estrutura que eu vivo falando com o aluno, olha a estrutura, verifique se tem rima, olha se tem métrica, você já foi treinado para isso, passou um ano ouvindo isto, quando se trata de poesia, texto em verso. Não denigre isso não desvalorize isso não, são recursos que às vezes ele mostra que o autor tem um estilo diferenciado, que sabe ver algum aspecto que passa a ser percebido de outros, é para valorizar essa construção, tudo bem? Texto conhecido, Canto do Guerreiro. Aqui na floresta, dos ventos batidas, façanhas de bravos, não eram escravos, que estimem a vida sem guerra lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi o meu cantar. Valente na guerra, quem há que eu não sou? Quem vira o tacape com mais valentia? Quem golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Lembrar o seguinte, o texto ele tem musicalidade, não é só pela rima, fica atenta na métrica. Fica atenta também nas funções da linguagem. O texto é Canto do Guerreiro. Eu estou evocando as pessoas para também confirmar o seu lado heróico. O texto é feito para o outro. Estou provocando ele. Quem de vocês é mais forte que eu? Quem aqui também defende os seus valores? Ouvi meu cantar. Cuidado com o verbo no imperativo. Escutem. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui, na verdade, é uma provocação para os outros. E várias vezes esse tipo de texto apareceu no Enem para experimentar a habilidade do concorrente, o candidato, enxergar a função conativa. O texto é para quem está ouvindo. É uma provocação, é um desafio. É o que vai enfatizar aqui para nós. A intenção é evocar essa bravura, esse orgulho que nos faz representantes da terra em que nós nascemos. A intenção é essa, tá bem? Fica atento com esse tipo de abordagem, que nós sabemos que às vezes um deslize e a pessoa esquece dele. Função da linguagem, tá, gente? Outro aspecto, lembrar com vocês, embora o romantismo, ele é uma estética literária que rompe com as escolas clássicas, você vê nesse texto a manutenção de algo popular.
tá? Métricas, redondilho menor, maior, para facilitar a memorização, a reprodução, a musicalidade no texto, tá? Então, cantar ali o texto. Se você der uma olhadinha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Redondilho menor. Conferiu aí? Conferiu? Redondilho menor. Tá, gente? Para você poder ter uma noção como lidar com a métrica popular, para facilitar a memorização. As pessoas que não tinham ainda adquirido a habilidade de escrever, de saber ler ali, ao ouvir, agradava a musicalidade, reproduzia semelhante o que ocorreu na Idade Média, com as cantigas. Então, a métrica popular, ela viabiliza essa interação do público com o texto. Compreendeu? Bom, seguindo aqui nosso caminho, nós sabemos que ainda no romantismo nós tivemos uma outra poesia muito ligada à nossa realidade, dessa vez com uma postura de engajamento. Essa palavra você já conhece, é uma poesia que trata de fatos, de acontecimentos ligada à nossa realidade. No caso aqui, a poesia que vem permeada de sentimentalismo, abraça causas. Nessa causa aqui, a abolição dos escravos e a luta pela implantação da República, inspirado nos acontecimentos europeus. Então, Castro Alves se torna uma voz dessa expressão. Clássico é o texto. Nós estamos esperando poesias clássicas, aquela que todo aluno um dia interagiu, conhece, ganha tempo na prova, em poder trabalhar, não só pelo reconhecimento do discurso, mas também pelos aspectos da estética que ele representa. No caso aqui, Navio Negreiro, clássico dele, para poder abraçar a luta pela abolição dos escravos e combater o tráfico negreiro que o Brasil ainda praticava, ainda que a lei Eusébio de Queiroz tivesse já proibido. O clássico dele era um sonho dantesco. Esse sonho dantesco, lembrar, é uma situação em que parece mais semelhar com a condição infernal. Muito sofrimento, em que os negros estavam submetidos. Esse é um navio que trazem eles para a condição de escravos no cenário brasileiro. A situação em que eles vinham transportados. Tombadilho, das uzerdas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros é o primeiro aspecto que dá para você a condição de que estão acorrentados. Estalar de açoite, a condição que estariam sujeitos. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Tomar cuidado, porque nós sabemos que também é uma linguagem repleta de imagens, metáforas, antíteses. Horrendos a dançar é uma metáfora. Você veio aqui, tem os elementos, estão acorrentados, estão sendo chicoteados. Essa dança não é a dança literal, é a dança em que eles gesticulam enquanto recebem as chicotadas. Portanto, nós sabemos que ela é uma metáfora. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas. No turbilhão de espectro arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Primeira comoção. A primeira comoção se dá para causar a indignação. Estão acorrentados, estão apanhando e não se escolhe nem gênero e nem idade. É a brutalidade, é a covardia se manifestando. Impossível uma pessoa que tem um pouquinho de lado humano não se envolver com a denúncia. Então, é só para lembrar para vocês como é que se manifesta o sentimento, a subjetividade, como é que mesmo esse aspecto ele veio abraçando causas extremamente elevadas. No caso, a abolição do escravo na nossa realidade. Fica atento com essa manifestação literária do século XIX. Outro momento que nós gostaríamos de enfatizar com vocês é como que se construiu a manifestação poética no século XX, começando com a geração de 22. Nós adquirimos muitas conquistas ao longo dessas expressões. Em 22 é um marco para nós. Não é por causa da semana, vocês sabem muito bem disso, mas é para consagrar a liberdade que a arte agora alcançou. A exemplo
inspirada pelas vanguardas europeias. Nós sabemos que alguns apontamentos nós estamos sujeitos a investigar nessa produção, tá bem? Só para lembrar, observe agora a presença de quê? Dos versos brancos, dos versos livres, a presença incessante da linguagem coloquial associado àquilo que é o assunto com o qual todos nós identificamos, o cotidiano. Olha a conquista. Eu trouxe ele para você ver o quão próximo ele está do romantismo. O único pecado do romantismo, sabemos que é o processo da idealização. O modernismo, ele veio abraçar o processo de interação. A arte como uma forma de expressão próxima do público. Lembra, nós estamos na área de códigos e linguagens. A linguagem é fundamental para nós. É ela que afirma a nossa identidade, tá bom? Não esquecer desse aspecto. Lembrar que nós estamos também aqui combatendo o academicismo, chega de regras, queremos liberdade de criação, como diz o Manuel Bandeira em seu texto, não quero mais saber de lirismo, que não é libertação, liberdade, escrever como quiser, na linguagem que eu quiser, no gênero que eu quiser, na estrutura que eu quiser e no assunto que eu quiser, tudo bem? E aí que está a habilidade do artista. Lembramos também que nós vamos trabalhar com humor, e a poesia bem curtinha, pequenininha, repleta de imagens, tá? Que a gente chama de flash cinematográfico, bem exemplo do cubismo, que você atribui ali, disponibiliza imagens e quem interage a relação entre elas é o público que se predispõe a interagir com o texto, tá? A exemplo disso, alguns textos. Pau-Brasil, como é uma recorrência, é um dos manifestos que nós sabemos que teve uma vasta produção literária e que tem sido uma recorrência também nesses últimos exames nossos. Poesia minuto, pequenininha, curta, breve, se houver a presença do humor, poesia piada. Como ele vem aqui desconstruindo o discurso histórico, senhor feudal, é o texto. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Existe um elemento que está presente aqui, além desses outros que eu já falei com vocês. Ambiguidade. Atenta com isso. História. Que história? A história que o saco fala, a história que o Cires falou, ou a história de falação, de bromação, de querer tirar vantagem nas coisas. Tudo bem? Poema, tirar notícia, jornal, clássico do Manuel Bandeira. São duas expressões que nós temos: o humor, o deboche, a crítica em Oswaldo de Andrade, o lirismo em Manuel Bandeira. Clássico dele, libertinagem, poema, tirar notícia, jornal, só para lembrar com vocês que o cotidiano agora participa da expressão poética para nós. Coisas do cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, inspiram agora a nossa poesia, tá bem? A história do João Gostoso, com características narrativa no texto, tá? Só para você lembrar, já conhece o texto. Dando prosseguimento, a geração de 30, a geração que abraçou causas, 30 a 45, de novo, poesia enganjada, a poesia que assume para nós um discurso universal, a poesia agora que vem trabalhando com o existencialismo, uma poesia que busca um consolo, um discurso místico, e sabemos também que essa poesia, ela vem abraçar para a gente a questão do enganjamento. 4 elementos que estamos sujeitos a reconhecer no texto. Para tanto, vamos vislumbrar isso nas produções textuais dos clássicos. É o tempo do Carlos Drummond de Andrade, como diz o Carlos Drummond, a poesia agora, ela trata do tempo presente, dos homens presentes, da vida presente, como está registrado no clássico dele, Mãos Dadas, tá? Drummond não podia deixar de ser. É ele que tem aparecido. A diversidade temática nos permite explorar a produção textual dele como uma representatividade da segunda fase desse modernismo, dessa conquista nossa.
Lembrar daquilo que é inerente às nossas formações, valores. Poeta aqui de Minas Gerais, de Itabira, relação dele com os valores recebidos, resistente. Sabemos que a região dele é reconhecida por um ministério que garante essa força, essa presença dele, essa voz que se consagra. Lembrar que o Drummond se tornou uma das maiores expressões da segunda geração e da literatura brasileira no século XX. Sentimento Mundo, como uma forma de lembrar, é enganjada, é uma poesia enganjada. Tem apenas duas mãos o Sentimento Mundo. Vou falar de tudo, das dores, das revoltas, das conquistas, do existencialismo. Vou falar para vocês sobre as questões políticas, tá, gente? Só para poder anunciar para vocês. O Saulo já falou que está acabando. Geração de 45. Poesia de João Cabral de Melo Neto tem sido uma recorrência, quer seja pela metalinguagem, que os professores anteriores a mim já bateu com isso, quer seja pela poesia social, como o clássico dele, Morte e Vida Severina, que vem marcando também presença constante na prova, denúncia, crítica, como se estivesse dando uma projeção do que já aconteceu com a geração de 30, tudo bem? Mas em todo caso, a obra do poeta, duas preocupações: a metalinguagem, que nós estamos sujeitos a encontrar nessa prova, e a poesia de denúncia social, que você aprendeu a identificar ao longo de toda a sua formação. Qual é a causa que ele está abraçando? Poesia dele, catar feijão, metalinguagem. A poesia, essa semelha a esse catar feijão, você separar o melhor grão, você separar a melhor palavra, a mais precisa, a exata, a precisa no texto. É o trabalho da arte do poeta. Não é aquele trabalho do parnasiano, que quer elevar a linguagem, mas é trabalhar com a linguagem mais objetiva, mais clara possível. E outro lado, a poesia social, que nós já conhecemos ao longo de toda a nossa formação, que é você defender algumas injustiças que vêm acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Severino Retirante. Ao final da fala do mestre Carpina, na clássica obra dele, Morte e Vida Severina, que quem teve o prazer de ler a obra para a preparação UFO, teve também a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que é a arte desse poeta, tá bem? De novo, atenta para a rima, olhe a métrica, é um texto em verso, nunca despreze esses aspectos no texto. Pode ser um poeta contemporâneo, nós não podemos negligenciar esse aspecto, faz parte do estilo, tá? E para que a gente possa lembrar um pouquinho de que somos humanos e de que a arte, ela está aqui para poder afirmar, reafirmar, quanto for necessário. Não podia deixar de fechar essa manhã para lembrar da Clarice e uma outra produção, menos conhecida por muitos, que é a Clarice Poeta. Eu quero fechar essa aula lembrando o quanto que nós somos felizes e às vezes não nos damos conta disso. Pessoas felizes. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Essa é uma delas. Momento de você poder vir, interagir com outros, lembrar o quanto conhecimento que você adquiriu e poder ficar em paz com você, para que possa realizar esse exame sem nenhum peso de consciência, pois o que você podia fazer, você já fez. Lembrar também que elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Cada um aproveitou cada aula, cada momento, cada informação para somar um pouquinho, lembrando sempre que nós ainda não estamos acabados, estamos sempre em processo de formação. E a felicidade aparece para aqueles que choram. Chorou muito esse ano, estressou muito, sofreu muito, deixou de divertir, deixou de dormir, tá, gente? Sacrificou muito para essa preparação. Você só está coroando tudo aquilo que vocês dedicaram. Eu acho que não poderia ser diferente. A gente cresce com isso, faz parte. É para a gente lembrar o quanto nós somos fortes. E a felicidade também, ela aparece para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Eu sei que tem muitos aqui que eu já conheço de anos de cursinho,
mas que não desiste nunca. Não é porque, acima de tudo, é brasileiro, é porque é humano. Eu acho que a Clarice foi iluminada quando ela quis dizer isso. Com poucas palavras, eu creio que ela expressou um pouquinho tudo aquilo que a gente pôde viver durante esse ano, nos processos, nos simulados. No domingo que você poderia estar em casa, dormindo até mais tarde, divertindo, caminhando, não fazendo nada. Isso é muito bom. Praticar o nadismo é o que está faltando na nossa vida, tá? Mas que você lembrasse que tudo isso vale a pena. E que isso aqui terá, sim, um resultado satisfatório. Eu espero que seja para todos vocês uma semana em que vocês possam ficar em paz, tá? E que acredite, vocês já têm muito conhecimento adquirido, tá, galera? Espero que tudo que foi dito aqui tenha colaborado para poder tranquilizar vocês